Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado toda a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho nesses últimos dias, que é a falta de chuvas, a seca e a estiagem que está atingindo diversos municípios aqui da nossa região, que inclusive já decretaram situação de emergência. Hoje nós vamos falar com um meteorologista para saber sobre as condições do tempo para os próximos dias e também as questões que estão causando essa estiagem aqui na nossa região, aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho, mas que também acaba atingindo toda a região sul do país. Para isso, nosso convidado especial é o meteorologista Peter Scheuer, que estuda muito esse assunto de perto e faz pesquisas também relacionadas ao tempo. Ele está hoje conosco de forma online. Peter, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas, na TV Bom Dia, aqui de Erechim. Oi, bom dia para você, Tayane, para todos. Bem, tudo certo? Tudo certinho. E agora eu já vou começar ali questionando, né, Peter? Nós tivemos uma chuva aqui na nossa região, só que foi aquela chuva passageira de verão. Ela deu uma pancada rápida, assim, um pouco forte, mas ela ainda não foi o suficiente, sabe, para resolver os nossos problemas. A pergunta que vários agricultores querem saber: até quando, Peter, vai essa estiagem aqui no sul do país? Teoricamente, essa estiagem aí, provavelmente ela vai seguir presente pelo menos até... Eu acredito assim que mais ou menos até abril, maio, mais ou menos aí ela deve seguir. Claro que são chuvas bem irregulares, bem mal distribuídas, que elas acontecem justamente por conta do calor e da própria umidade relativa do ar, que segue um padrão assim um pouco mais baixo, né? E isso acaba inibindo o processo de formação de nuvens carregadas. Então eu acredito assim que essas chuvas elas vão seguir pelo menos até todo o verão assim de maneira irregular. Esse mês aqui em particular aí de janeiro, ele vai ser um mês assim que tu vai ter até chuvas, pancadas de chuvas com trovoadas, que são essas que a gente teve registrado na região de Erechim. Boa parte assim das cidades do oeste e sudoeste do Paraná também tiveram o registro dessas pancadas irregulares mal distribuídas. E agora eu acredito assim que janeiro, a primeira quinzena, vai ser um pouco mais seca, vai ter um que outro ponto aí com o registro dessas pancadas passageiras que vem com pouco volume. A segunda quinzena vai ter chuvas um pouco mais regulares, ou seja, elas ficam um pouco mais frequentes, mas ainda vai terminar abaixo da média. Fevereiro, as chuvas elas ficam um pouco mais regulares, ou seja, elas são mais frequentes. E março volta a secar bastante. Pelo menos uma ou duas ondas de calor a gente deve ainda ter durante esse verão. Essas chuvas, Peter, que são irregulares, infelizmente, nós podemos afirmar, elas não são suficientes para resolver esses problemas, né? Como tu disse, então, esse mês de dezembro tivemos chuvas abaixo da média, janeiro também, fevereiro também segue assim, e em março essa chuva, ela vai ficar um pouco acima da média? O que a gente pode dizer em relação a isso? Eu acredito que o mês que vai ter um pouco mais de chuva vai ser fevereiro. Fevereiro que ela fica um pouquinho melhor, as chuvas elas são um pouco mais frequentes, mais regulares, ou seja, pelo menos uma ou duas frentes frias devem passar durante esse mês. Não é um mês assim que tem a atuação de tantas massas de ar aquecidas, então provavelmente que fevereiro vai ser um pouquinho melhor em relação à chuva, mas muitas cidades ainda passando abaixo da média. Ele é um pouco melhor que o mês de janeiro. Ele é um pouco melhor que o mês de novembro, que novembro foi terrivelmente seco. Esse mês de dezembro também. Então, ele vai ser um pouquinho melhor. É o mês assim que melhor se aproxima assim da média. Mas janeiro e março são 2 meses bem secos. Abril também, maio provavelmente também. Aí só lá para a segunda quinzena de maio e junho, que daí a gente tem chuvas mais frequentes, chuvas acima da média climatológica. Peter, falando em relação aos fatores climáticos que estão influenciando essas condições do tempo, quais são eles e o que a gente pode dizer em relação a isso? Por que está acontecendo essa diferença tão grande aqui no Rio Grande do Sul
nós estamos enfrentando essa seca e já no norte do país, como por exemplo lá na Bahia, nós temos o excesso de chuva. O que se pode dizer em relação a isso? Provavelmente essa condição meteorológica ela está sendo bem influenciada pelo fenômeno Laninha, né? O Laninha ele faz com que nós tenhamos chuvas abaixo da média no sul do Brasil e chuvas acima da média na região Nordeste. É um padrão bem clássico, né? Então, o Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, ele faz com que as chuvas fiquem bem abaixo da média no sul do Brasil devido à transição de massas de ar. Essas massas de ar elas podem ser amenas ou massas de ar bem aquecidas, que configuram aqueles episódios de ondas de calor, como esse que a gente está tendo agora, que é um episódio de onda de calor. A temperatura está acima da média, quase 5 graus, né? Então isso já configura um episódio de onda de calor. Mas, em particular, se fosse um El Niño, daí a configuração seria totalmente contrária. Aí a chuva iria ser mais regular aqui para a nossa região, chuvas mais frequentes, chuvas acima da média, o número de tempestades seriam bem maiores do que a gente tem em episódios de Laninha, e provavelmente até ter transtornos com chuva, né? Que o El Niño é o que geralmente acontece. Ele favorece esses episódios aí de chuvas muito, muito assim irregulares, né? Agora, outra questão assim que é importante estar ressaltando, na neutralidade você não tem nenhum nem outro, você tem um padrão assim mais de oceano Pacífico Equatorial, nem acima da média com relação à temperatura e nem abaixo da média. Então, por isso que você tem muitas vezes extremos, né? Muitas vezes você tem uma onda de calor fora de época ou um frio fora de época muito acentuado na neutralidade, e as chuvas elas tendem a ficar próximos da média. Provavelmente isso vai acontecer mais na metade do ano, uma neutralidade. Outra questão, o que vem trazendo essa chuva muito representativa ali na região ali do Nordeste é principalmente a convergência de umidade que vem lá das áreas da Amazônia, que faz com que as chuvas elas fiquem bem acima da média, né, trazendo alagamentos, enxurradas, então enchentes, né, que é um fator aí que trouxe até mortes. Então é por essa questão. Falando sobre esse fenômeno, o Laninha, que está influenciando aqui todo o nosso país, nós temos uma previsão de até quando que ele vai estar atuando aqui no nosso país? Eu acredito assim que ele vai ficar atuando pelo menos até maio, mais ou menos, no máximo junho, no máximo junho. Daí depois ele já vira uma neutralidade. Então ele é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Ele já está atuando mais do que um ano aqui na nossa região, já provocando um sintoma de estiagem, teoricamente falando, por 2 anos, né? Mas ele oficialmente, digamos assim, ele está atuando aí por aproximadamente 1 ano e meio, um ano e 4 meses. Então, ele que está favorecendo esses episódios aí de estiagem, provavelmente ele vai ficar ativo aí pelo menos até a metade do ano. Certo. Peter, falando agora sobre essa nova estação, já entramos no verão, eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Como vai ser o verão aqui na região sul do país? O verão ele vai ser com chuvas bem irregulares, provavelmente uma ou duas ondas de calor a gente vai ter nesse verão. Estamos tendo uma agora. Fevereiro não acredito muito que esteja onda de calor, mas janeiro provavelmente uma onda de calor deva ter. Quem sabe duas, né? Porque uma pode ser que aconteça em março. Devido a essas chuvas irregulares e a massa de ar quente que fica ali na região do Chaco, boliviano e Paraguai e argentino, isso pode induzir temperaturas mais elevadas acima da média. Períodos de frio fora de época, como no mês de fevereiro, isso pode acontecer também, onde a temperatura ela fica um pouco mais baixa, faz aquele friozinho fora de época, quem sabe até alguma geada fraca pode acontecer ali na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, mas é algo assim bem pontual que acontece, especialmente nas áreas do interior e nas baixadas. Mas, de qualquer maneira, um friozinho assim fora de época pode acontecer porque faz parte da climatologia do fenômeno Laninha. Falando em relação a essas temperaturas que estão passando dos 30 graus na maioria das cidades, isso vai continuar predominando durante todo esse verão? Temperaturas assim, 38 graus, 35 graus, como que vai ficar? Eu acredito assim que
é que tem cidades aí do noroeste do Rio Grande do Sul, principalmente essas cidades mais próximas da Argentina, que estão com a característica geográfica delas está muito próximo do miolo dessa massa de ar quente. Então, isso que faz com que nós tenhamos essas temperaturas entre 38, 40, passando até muitas vezes dos 40 graus. Então, a gente está aí com uma massa de ar muito extensa, muito aquecida, que está ali na região do norte do Rio Grande do Sul, do norte da Argentina, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia. Também pega ali parte ali do sul do Uruguai, principalmente o sudoeste, né? Então, isso acaba influenciando nessas cidades que estão mais no oeste do Rio Grande do Sul e norte, noroeste. Então, essas cidades aí acabam tendo a influência direta dessa massa de ar quente, enquanto as regiões mais litorâneas, mais do leste, já não têm tanta influência, porque estão mais afastadas dessa massa de ar aquecida. Então, eu acredito assim que essa massa de ar quente ela ainda vai se estender ainda no mês de janeiro, pelo menos a primeira quinzena ainda vai ter esses extremos ainda de calor, a segunda quinzena nem tanto, aí fevereiro provavelmente as temperaturas elas não ficam tão elevadas quanto agora, dezembro, eu acredito que vai ficar em torno dos seus 28, 30 graus na média, período ali de fevereiro um pouco mais aquecido, mas provavelmente março, final de março, abril, daí já começa a ter as primeiras massas de ar frias. Aí já começa a diminuir as temperaturas. Falando agora sobre a previsão do tempo para os próximos dias. O que você pode dizer para nós? Como vai ficar o tempo para quem vai passar a virada? Para quem está indo viajar, agora muita gente vai para a praia, vai para os rios e quer saber como vai ficar o tempo aqui na nossa região para os próximos dias. O que se pode dizer de acordo com os estudos? Não, assim, eu acredito assim que tanto nessa sexta e fim de semana o tempo ele siga de uma maneira bem típica de verão. Na sexta vai seguir com um padrão muito parecido com hoje. Presença de sol, intercalando com alguns períodos de muitas nuvens, pancadas com trovoadas bem mal distribuídas não podem ser descartadas, principalmente durante a tarde e turno da noite, devido ao maior aquecimento diurno. O calor associado à umidade são os principais fatores que reproduzem esses temporais. São temporais passageiros. Isoladamente, alguma tempestade até pode ter, que é aquela que traz transtornos, né? Alagamentos, granizo grande, vendavais. Isso até pode acontecer, pelo menos umas 2 ou 3, até no máximo 4 tempestades de verão, que são aquelas que trazem transtornos, pode acontecer. Isso durante o verão todo, né? Durante esses 3 meses. Mas, dentro desse potencial aí de pelo menos até semana que vem, tá bem assim tranquilo. O que a gente pode ter, assim, mais nessa sexta-feira, que ocorre algum temporal típico de verão, que pode trazer alguma chuva, trovoada, granizo, ventania, mas numa área vizinha muitas vezes não passa do aumento das nuvens, são pancadas bem irregulares. As temperaturas elas ficam próximas ou acima dos 32, 33 graus durante essa sexta-feira. E no fim de semana, daí essa massa de ar quente que está na Argentina, ela avança para a nossa região e traz temperaturas altas em todas as regiões. Provavelmente que pode chegar de novo a 40 graus no noroeste do Rio Grande do Sul, principalmente nessas cidades mais próximas aí da Argentina. Então vai fazer bastante calor mesmo. E as pancadas elas são muito isoladas mesmo. Durante a segunda, terça e quarta, sol, calor e pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão. Outro fator, no Réveillon, céu aberto em praticamente todas as cidades e dificilmente tem a condição de chuva. Maravilha, então, Peter, já chegando aqui ao fim da nossa conversa, nós agradecemos muito a sua participação novamente aqui conosco, falando sobre as condições do tempo e também, né, como vai ser o verão aí nos próximos meses. O nosso muito obrigada pela sua participação. Valeu, Tayane. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisarem, podem contar comigo. Desejando já a oportunidade, desejando um feliz ano novo para vocês. Muita saúde, paz. Seja um ano bem produtivo. Grande abraço. Nós que agradecemos. Bom, e a você de casa que nos acompanha também, muito obrigada pela sua audiência, companhia. E lembrando sempre, né, você pode acompanhar toda a nossa programação por meio das nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.